Olá, tudo bem? Eu sou o professor Eliseu Chagas. Uma grande nova descoberta foi feita pelos pesquisadores sul-coreanos Sukbai Lee, Ji-hoon Kim e Yong-Wan Kwon. Esses pesquisadores lançaram uma publicação onde eles demonstraram, aparentemente, que eles conseguiram produzir um material supercondutor em temperatura ambiente. Mas vamos lá, o que isso significa? Claro que ainda está uma coisa assim muito você vai falar, mas essa porcariazinha aí que está flutuando sem não é nada. Tá, isso aí pode mudar muita coisa na indústria, na informática, na medicina, no transporte. E por quê? Para entender o significado dessa descoberta, nós precisamos entender o que é um material supercondutor. Basicamente, o material supercondutor é um material que ele transmite energia, eletricidade, sem nenhum tipo de resistência, ou seja, resistência zero. Você sabe o que é uma resistência porque você tem provavelmente chuveiro elétrico, ou você já ouviu falar de como funciona. Dentro do chuveiro tem uma resistência por onde passa ali energia elétrica, só que essa energia elétrica, esse material produz exatamente resistência a essa condução de energia elétrica e isso produz calor, resumindo é isso. Então, o material supercondutor, ele não produz nenhum calor. A história dos supercondutores começou em 1910, certo? Quando o mercúrio foi identificado ali como o primeiro material supercondutor que tinha essa propriedade. Só que as suas temperaturas, elas tinham que ser extremamente baixas. Você tinha que deixar esse material numa temperatura muito baixa. Você só conseguia atingir essa temperatura mergulhando esse material aí no nitrogênio líquido, basicamente. Fica um pouco inviável. Por quê? Materiais supercondutores, eles podem ser usados para várias coisas. Por exemplo, para que nós consigamos ter aqueles trens que ficam flutuando, trens flutuantes, que eles não têm nenhum atrito com o solo. Essa possibilidade parece uma coisa incrível. Mas se você usa materiais supercondutores que precisam estar nesse estado de refrigeramento absoluto, você tem um problema maior, que é manter esse refrigeramento, manter esse estado de resfriamento. Como eu falava, isso começou em 1910 com o mercúrio. Ao longo do tempo, os pesquisadores eles foram descobrindo alguns materiais supercondutores que tinham um limite de temperatura mais alto, digamos assim, Conseguiam ser temperaturas menos criogênicas, menos baixas, não altas, mas menos baixas, Ainda assim muito baixas. Hoje é dia 28/7/2023 e antes de ontem foi descoberto no dia 26 de julho de 2023, certo? Por esses pesquisadores da Coreia do Sul, um material que eles deram o nome de LK99, certo? Uma estrutura cristalina de chumbo e apatita. Aparentemente eles conseguiram atingir a supercondutividade do material numa temperatura ambiente, ou seja, uma temperatura normal, sem precisar do resfriamento. Uma temperatura que tem uma variação, segundo eles, que pode chegar a 127 graus. O material não está inibido de ser resfriado, ele pode ser resfriado, mas ele não tem essa necessidade. Em uma temperatura ambiente comum, a 30 graus, a 20, a 40 graus, ele mantém a sua supercondutividade. Representa muita coisa, porque se você não precisa, se você tem eliminado o problema do resfriamento, você consegue utilizar esse material de diversas formas, Como eu usei o exemplo do transporte, mas não só no transporte, trazendo para a área de radio-oncologia, de diagnóstico por imagem, radiologia, nós temos que esse material ele pode ser usado de duas formas. Primeiro, que ele vai mudar a computação.
totalmente. Por quê? Porque quando você tem um computador, ali dentro daquele computador, você tem componentes eletrônicos, e esses componentes eletrônicos funcionam com eletricidade. Acontece que essa eletricidade, ela tem, ela em alguns momentos produz uma certa resistência e gera calor. Então, os componentes eletrônicos esquentam. Isso não só num computador, mas qualquer coisa que seja eletrônica esquenta. E por esquentar, você tem variações de temperatura que vão dilatar e contrair o material ao longo do tempo, e ele vai ter uma vida útil. Depois de um tempo sendo usado constantemente, sendo ligado e desligado, ele vai se estragar naturalmente, porque ele sofre contração e dilatação. Além disso, ele nessa produção de calor você pode ter outros problemas também. A grande questão é que isso vai revolucionar a computação e coisas que exigem uma computação muito alta, como por exemplo radioterapia, tomografia, ressonância magnética, algoritmos de inteligência artificial que fazem diagnóstico, que ajudam a planejamento de radioterapia e esse tipo de coisa. Então a computação vai ser amplamente afetada por isso. Mas não só a computação, certo? Você precisa de materiais supercondutores, por exemplo, lá na ressonância magnética, e esses materiais supercondutores, eles precisam de resfriamento. Eles precisam de um resfriamento constante. Se você passa a ter materiais supercondutores que não têm essa necessidade de resfriamento, você elimina uma série de problemas quando se trata de ressonância magnética. Então, a descoberta desse supercondutor de pressão e temperatura ambiente é, com certeza, só o começo. Acredito que aplicações novas serão descobertas para esse material, porque justamente pela necessidade de resfriamento, você tem uma dificuldade de pesquisa, porque o material que é difícil de manusear é difícil de ser pesquisado, e por ser difícil de ser pesquisado, você não tem tanta gente assim trabalhando com esse material e produzindo coisa nova. Essas aplicações vão ser cada vez mais desenvolvidas, inclusive computadores quânticos que vão rodar inteligências artificiais avançadíssimas e que vão ter um impacto na medicina muito grande. O potencial para conquistar aí um prêmio Nobel fácil, certo? Se for comprovado. E os próximos passos a partir daí é que pesquisadores de diferentes universidades, diferentes lugares do mundo, vão ter que tentar reproduzir, né, o que foi feito na Coreia do Sul. Essas empresas, elas vão correr atrás para conseguir ter o domínio de tecnologias a partir daí, e vai ser com certeza uma nova corrida empresarial. Esse é o primeiro vídeo do canal, obrigado por assistir até aqui, né? Deixa aí o seu gostinho, o seu sininho, o seu negocinho aí, e se inscreva aí no canal.